Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina, bendizê-las todas de uma vez. Boa noite, meus amados irmãos, meus queridos, que a gloriosa paz do Eterno esteja sobre a vida de cada um de vocês, da sua família, do seu lar. Estamos aqui pela misericórdia de Deus mais uma vez, nos reunindo em torno da palavra do Senhor. O que nos faz neste momento é estarmos unidos em torno da eterna palavra, para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Essa é a verdade que nós temos e que nós devemos estar nas nossas vidas cada dia mais. Vamos orar nesse momento, lhe convido aí mesmo onde você está, que oremos, clamando a Deus, a misericórdia dEle, pela vida dos irmãos e da nossa nação. Pai querido, nós te pedimos pela tua bondade, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá, obrigado pelo teu santo, eterno amor que é derramado em nossas vidas, em nossos corações. E queremos pedir, Pai querido, neste momento, que o Senhor possa trazer aos corações das nossas vidas uma palavra, Deus, que venha nos animar a nossa fé, venha nos despertar e venha nos a confiar nas tuas promessas, Pai querido. Abençoe-nos, Pai amado, derrama tua graça sobre nós. Fortalece-nos, Pai querido, aonde esta palavra chegar, que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos nossos amados irmãos, Pai querido. É o que nós te pedimos, dai-nos a sabedoria, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor para explanarmos um pouco da tua eterna palavra. E abre os nossos corações para entendermos o que tu tens para as nossas vidas nesta noite, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz hoje, em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Hebreus 11, versículos 1 e 2. Nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Amém. Até aí é onde nós vamos meditar na palavra do Senhor um pouco a respeito do que é a fé, do que a fé realmente produz, o que ela é. Nós vamos pensar num termo, seria mais ou menos a anatomia da fé. O que realmente a fé é,
né, o que ela não é, o que ela nos mostra, o que ela nos dá, a certeza que nós temos para podermos crescer na graça do Senhor, na presença dele. Conta-se uma história que uma família saindo de Liverpool, na Inglaterra, estava vindo para Nova York. E no caminho houve uma grande tempestade e as pessoas ficaram com medo, assustadas com aquilo tudo. E o capitão do barco, o dono, ele levanta, começa a cuidar. A sua filhinha pequena de 6 anos acorda gritando, chorando, e pergunta o que está acontecendo. E a resposta foi interessante, porque a resposta que deram para ela foi exatamente, ela pergunta, cadê o meu pai? Aí disseram para ela, o seu pai está no comando do barco. Aí ela volta a dormir e diz, então está tudo bem. Essa é uma razão como cristão nós devemos ter nas nossas vidas. É entender que se nós vivemos pela fé, se nós confiamos em Deus, se nós cremos na misericórdia de Deus, mesmo diante das dificuldades da vida, nós devemos acalmar o nosso coração e descansar no Senhor. Descansar nele. Essa é a grande questão que o livro de Hebreus nos chama a atenção. Essa é a anatomia, vamos dizer assim, da fé, de uma fé que não é baseada só simplesmente nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, mas sim na vontade de Deus. É isso que nós devemos ter em nossa mente. Então, o que não é fé, ou quais são, vamos pensar aí, as falácias da fé. Talvez muitas pessoas pensam que fé é um salto no escuro. A fé não é um salto no escuro. A fé não é você simplesmente fechar os seus olhos e pular rumo ao desconhecido. Pelo contrário, aqueles que vivem assim, vivem de forma tola. Mas aqueles que realmente vivem na fé, eles sabem que não é saltar no escuro, não é um tiro no escuro, não é viver simplesmente de qualquer jeito. Fé não é, nunca foi e nunca será um salto no escuro. Ah, mas se eu fizer isso pela fé? A fé não move com as nossas emoções. A fé, ela trabalha as promessas de Deus nas nossas vidas. É isso que nós temos que entender quando nós falamos de fé. A fé, ela está baseada no que Deus promete. A palavra de Deus diz, eu te servirei, eu te salvarei. E você diz, eu creio nessa promessa. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias e nós cremos que ainda estamos andando só, mas que Deus faz companhia a nós. Então fé não é simplesmente se jogar no escuro de qualquer maneira, de qualquer jeito. Fé, ela está baseada na promessa de Deus. Outra coisa que nós temos que entender que não é fé, a fé, ela não é uma má escolha. Muitas pessoas dizem, os cristãos adoram um Deus que não vem. Os crentes ficam louvando a Deus, vão para a igreja, se arrumam. Por quê? Porque nós temos pela fé a salvação, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. A fé não é má escolha para os cristãos, porque ele entende que a nossa vida é procurar agradar a Deus. Mas alguém diz, mas como é que você prova a existência de Deus? Não existe provar a existência de Deus pelos olhos carnais e humanos. A providência de Deus, a graça de Deus, a misericórdia nos alcançou, nos salvou. E nós vivemos pela fé no Senhor exatamente porque Ele revelou o seu amor por meio do seu Santo Espírito a nós. Portanto, a fé não é, em hipótese nenhuma, algo ruim. Ela é a melhor coisa que o cristão faz. É confiar e saber que a vida dele está segura na mão do Mestre. É sabermos que nós estamos sendo cuidados por Deus.
é sabermos que Deus está manifestando a sua misericórdia e o seu santo cuidado pelas nossas vidas todos os dias. Então a fé não é uma péssima escolha. Pelo contrário, a fé é a escolha que os filhos de Deus fazem por confiar na sua palavra. Algo que nós devemos entender sempre. Também algo que não é fé, que muitas vezes nós achamos, é que fé é um cheque em branco. Quantas pessoas você conhece se decepcionaram com Deus? Essa é uma verdade. Quantas pessoas nós conhecemos que, em nome da fé, fizeram tantas coisas e depois elas entenderam que aquilo ali não tinha nada a ver com fé. E aí, muitas das vezes, ela vai ficar revoltada com Deus. Elas vão ficar chateadas, vão ficar entristecidas e muitas das vezes elas vão ficar com os olhos voltados só para aquilo que é humano, só para aquilo que é temporal. Fé não é um cheque em branco. Deus não é o nosso Papai Noel. Deus não é aquele que faz as nossas vontades. Deus é aquele soberano que está sentado no trono, que governa e que cuida do universo. Nada está fora do controle dele, mas a fé não pode nós pensarmos nela como um cheque em branco, de procurarmos que Deus se agrade de nós ou que Deus faça aquilo que nós desejamos, porque é o que eu quero. Deus não é um gênio da lâmpada, Deus não dá cheque em branco para ninguém, Deus não dá cartão de crédito para ninguém, de forma que ele pode gastar aleatoriamente, mas Deus é um Deus de misericórdia, de bondade e amor. Deus é um Deus que trabalha conosco para a nossa edificação, para a nossa salvação. É algo que nós não podemos esquecer nunca. Mas se a fé não é isso, quais são os fatos que cercam a fé? Que fatos cercam a fé que nós podemos entender? Primeiro, a fé descrita aí no versículo 1, ela diz que observe que diz que a fé torna as coisas que se esperam em reais. Ela providencia e evidencia de fato aquilo que realmente é. Em outras palavras, a fé nos dá a certeza do futuro no tempo presente em que nós estamos vivendo, que nós saberemos que estaremos na eternidade com o Pai. Então a fé faz isso nas nossas vidas. A fé nos dá esta certeza. A fé nos mostra exatamente essa ação, como ele nos diz, ora, a fé é, de fato, crer nas promessas, é ver que o invisível torna-se visível. E ele vai dando uma descrição. A fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. E aí ele vai começar a fazer uma relação de todos os antigos. Ele começando pela criação diz, pela fé nós entendemos que o universo foi formado. Pela fé nós entendemos que Abraão foi chamado para sair do meio da sua parentela. Pela fé ele andou na terra. Pela fé Sara deu luz a Isaac. Pela fé Isaac andou na mesma pegada do pai, crendo na promessa de Deus. Pela fé Jacó foi no mesmo caminho. Pela fé José falou do exílio do Egito. Então nós vamos entendendo que a fé é uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão e essas promessas foi cumprindo. Pela fé Raabe, ela entendeu que Deus tinha dado aquelas terras, então ela esconde os espias e ela diz, eu sei que o Deus de vocês vai dar essa terra em herança. Então nós vamos percebendo, irmãos, que a fé, ela nos cerca de tal forma, ela mostra exatamente aquilo que nós não podemos ver e nem fazer. A fé é nós confiarmos exatamente em quem é Deus e na ação dele, no amor dele, na misericórdia dele. E o autor de Hebreus diz assim, ele nos chama a atenção, ele diz assim no versículo 2, que a certeza,
o autor está falando exatamente daquilo que nós temos que entender, que existe uma promessa de Deus, então Deus confirma a sua promessa. Essa é uma verdade. A maioria, muitas das vezes, as pessoas se frustram porque elas querem lançar a sua fé, elas querem lançar o seu pensamento, elas querem lançar a sua vontade em Deus. E aí elas dizem, olha Deus, eu estou colocando para o Senhor aqui. E eu gosto de que o Senhor resolvesse isso. A fé não é simplesmente eu pegar aquilo que eu desejo e colocar para que Deus realize. A fé, Deus faz aquilo que Ele promete, tornar-se realidade em nossas vidas. É isso que a fé faz. É isso que é o caminho que a fé produz na vida do cristão, nas nossas vidas, na vida daquele que espera na promessa do Senhor, naquele que olha para Deus e confia no Senhor. Então é algo que nós não podemos esquecer nunca. A fé não é aquilo que eu quero, mas é a certeza de fatos que estão alicerçados dentro da promessa de Deus. Imagine você ora com fé. Então, às vezes, nós também temos uma outra grande questão. O que é a oração com fé e a oração real, confiando na promessa de Deus? Então, qual é a diferença? Primeiro, é que muitas vezes a fé real, que nós confiamos na presença de Deus, não é aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. Geralmente nós praticamos a oração da fé. E como é a oração da fé? Vamos clarear um pouco nossa cabeça aqui rapidamente. Imagine que você toma uma decisão de subir a um prédio e dizer assim, eu vou pular daqui porque eu creio que eu oro com fé e Deus vai mandar os seus anjos me aparar daqui. Ou então você vai dizer assim, eu creio que Deus vai fazer com que eu crie asa e voe. Você pode pensar nisso. Mas Deus não tem essa promessa. Você pode até fazer, mas Deus não prometeu que Ele dá asas para você pular. Ele não disse que ia mandar os anjos para não deixar você cair do prédio, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu a sua companhia. E isso é a promessa de Deus. Então, a oração da fé, muitas das vezes, ela não está em conexão com a promessa de Deus. A oração que nós temos que fazer é baseado, confiando na promessa de Deus. Outro exemplo claro, eu posso orar, pedir a Deus que cure alguém. O Senhor cure. Deus pode curar. Mas Deus também pode não curar, porque Ele não tem nenhum trato, nenhum acerto com essa geração que Ele vai curar a enfermidade de ninguém. Agora Ele tem um trato com o seu povo que Ele diz que na eternidade Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá mais dor, que não haverá mais sofrimento. Isso sim nós temos na promessa dEle. Ele pode curar nos dias de hoje? Pode. Ele pode manifestar a cura? Pode. E faz segundo a vontade dele, porém não segundo o nosso desejo, não segundo o nosso querer, não segundo a nossa vontade. Ele não vai fazer isso nunca, segundo o meu querer. Ah, Deus, eu quero que o Senhor cure hoje. Ou então nós pedimos, Senhor, eu quero um emprego dos meus sonhos. Um emprego que eu ganhe muito e faça pouco. Não vai existir nunca. Não vai existir nunca isso. Deus não faz. Essa é uma verdade que nós temos que entender. Deus não faz trato com aquilo que nós queremos. O que nós temos que entender é que a fé nos leva a confiar na promessa de Deus. Lembre disso, eu tenho repetido, a fé nos leva a confiar na promessa de Deus. E não na sua vontade. Põe isso em mente. Então a minha vontade, não, muitas das vezes, não é a vontade de Deus. E quem vai prevalecer é a vontade de Deus.
Eu posso orar com fé, eu posso chorar, eu posso passar anos e anos e anos e anos chorando, clamando para que Deus faça, e Deus, segundo sua vontade, não querer fazer, Ele não vai fazer. Por isso que nós oramos confiando na promessa dEle. É a promessa dEle que eu confio, é na promessa dEle que eu oro, e é na promessa dEle que eu mantenho a minha fé. É isso que eu tenho que entender sempre. É outro fato que nós temos que ter em mente, que a fé é a garantia exatamente do que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Até o dia final, até o dia de Cristo Jesus. Essa é a verdade. O Senhor promete, Ele cumpre. Se Ele não promete, e você acha que Ele prometeu, você estará completamente equivocado. Podemos orar sobre qualquer assunto que quisermos. Podemos clamar a Deus sobre qualquer coisa. Podemos esperar realmente que isso aconteça se termos fé. Mas só vai ser realizado se estiver dentro da promessa de Deus. Essa é a grande questão. Eu posso orar pela salvação, eu posso orar pela saúde, eu posso orar pelo emprego, mas isso não quer dizer que Deus tem um trato de me dar aquele emprego, aquilo ou aquilo outro. Ele não tem esse trato conosco. Mas qual é a função então da fé? A fé ela tem algumas funções para as nossas vidas. Se a fé é a garantia que Deus faz exatamente o que prometeu, então o que a fé faz no nosso dia a dia, na nossa caminhada? Então, algumas coisas que nós devemos entender rapidamente aqui, nesse minuto que nós temos. Primeiro, a fé acalma os nossos medos. A fé acalma os nossos medos. Ela não nos protege de coisas ruins, mas ela acalma o medo que toma conta das nossas vidas. Essa é uma verdade que a fé faz. Traz calma. Como é que nós podemos... Quando eu comecei, eu disse que a criança foi dormir porque ela entendia exatamente que o pai dela estava no controle do barco. Se nós entendemos que o nosso Pai Celeste, Deus, está no controle, então nós podemos ter toda a certeza que a fé nos dá essa calma diante do medo. Eu não preciso temer. Eu não preciso temer, porque eu sei que existe um Deus que cuida de mim. Em meio a tudo isso, eu tenho a promessa de que eu estarei com o Senhor, que eu estarei seguro, que eu estarei com Ele para a glória dEle. Outra coisa também que a fé nos dá, a fé amortece. É interessante, a fé, ela amortece as nossas quedas. Ninguém, humanamente falando, está imune a cair. É tanto que a palavra do Senhor nos diz que aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Essa é a palavra do Senhor. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, diz que se nós cairmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. O que João está nos chamando a atenção? É exatamente isso, irmãos. É que a promessa do Senhor é que eu posso cair. Não era para eu cair, mas Ele diz que eu não vou ficar prostrado. Eu não ficarei prostrado. Eu levantarei. Porque essa é a promessa dele. Ele não nos deixará caído. Ele nos trará e nos levará e nos garantirá. Então a fé, ela amortece a nossa queda. Eu posso cair, não é para eu cair, mas eu sei que existe um Deus que manifestará sua misericórdia sobre a minha vida e que não deixará eu prostrado no chão. A fé também confirma o nosso futuro. Ela não só acalma nossos medos, ela não só amortece a nossa queda,
Não é a fé, também não é nenhuma desculpa nós não pecarmos. É bom ressaltarmos isso. Mas a fé também confirma o nosso futuro. A fé nos mostra exatamente onde eu estarei amanhã, quando tudo isso aqui terminar. E o Senhor nos diz lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele nos diz: eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês estarem comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu creio que o que nós estamos vivendo, essa pandemia, vai passar. É um fato. E não é simplesmente porque nós estamos orando, porque ela vai passar. Nenhuma epidemia, ela dura para sempre. A maior que teve, nós que sabemos, ela durou 100 anos, renasceu outras vezes, na iminência de novo, e que foi a peste negra. Então nenhuma. Mas eu sei que elas vão passar. Possa ser que muitas pessoas podem não ter a certeza onde elas estarão. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus, a fé nos diz que nós estaremos com o Senhor. Quando nós confiamos na palavra dele, quando nós confiamos no sacrifício de Cristo Jesus, quando nós confiamos exatamente como está escrito na sua palavra, nós vamos entender claramente, que ele, o Eterno, nos levará para lugar seguro. E como diz em Apocalipse, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda. Essa é uma verdade que nós temos que ter. Então a fé não só garante a vitória sobre o medo, não só amortece a nossa queda, como também a fé nos dá garantia que estaremos com o Senhor na eternidade. Mas também a fé, ela nos confirma não só o futuro, mas reivindica, ela traz para as nossas vidas que o melhor de Deus está sobre as nossas vidas. Não é como aquela música que diz o melhor de Deus ainda está por vir. O que eu quero dizer é que o melhor de Deus já está sobre as nossas vidas. Essa é a verdade. A fé não nos deixa abater diante da lama do pecado que está neste mundo. Essa é uma verdade. A fé não nos deixa cabisbaixo diante das circunstâncias desse mundo, porque ela diz para nós: existe um Deus que te ama, existe um Deus que morreu na cruz por você, existe um Deus que está cuidando de você. Então a fé nos reivindica e nos mostra o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Isso não tem a ver com pensamento positivista. Se você tiver pensamento positivista, você estará sujeito a falhar. Mas quando nós falamos que a fé nos reivindica, nós estamos dizendo que nós entendemos que Deus cumprirá todas as suas ações sobre as nossas vidas. É isso que nós temos que ter em mente, nos nossos corações sempre. Tem um Deus que manifesta a sua misericórdia. Ele nos deixa isso tão claro. Há muito que nós precisamos aprender sobre Deus. Que precisamos desenvolver de fato uma fé genuína no Senhor. De entendermos realmente o cuidado de Deus sobre nós. A fé responde exatamente à promessa de Deus. E quando nós cremos nessa promessa, ela está mostrando realmente que nós podemos esperar que o melhor dele
manifestará sobre nossas vidas. E que o melhor dele já tem se manifestado em nossas vidas, que foi a morte de Cristo Jesus, a salvação que Ele, o Eterno, nos tem dado. Nós devemos entender sempre, nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós não podemos esquecer isso nunca. A fé também não tem uma outra. A fé nos chama nossos amigos. A fé nos chama e nos dá essa ideia. Quando nós vivemos pela fé, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, ela vê em nós a nossa confiança em Deus. E aí elas vão buscar a Deus por meio da fé que vê em nós. É interessante, né? Você também é caminho para que a fé chegue a outras pessoas. A fé que você tem é exatamente o meio que Deus vai usar também para manifestar a sua misericórdia sobre outras pessoas. É por isso que você, quando você anda crendo na promessa de Deus, crendo na vontade dEle, crendo no Senhor, você vai mostrar para aquelas pessoas que não têm fé o cuidado do Senhor. Voltando rapidamente para as Escrituras, para a gente entender um pouco, Deus havia prometido a terra prometida ao seu povo. Quando eles estão entrando em Jericó, Raabe entendia isso. Perceba que a fé de Israel levou Raabe a transformar o seu coração e abandonar a sua vida errada. Quando nós olhamos e nós lemos a saída do povo do Egito, nos diz que saiu também outras nações com ele. E muitas nações também creram e abraçaram a fé do povo de Israel, a fé em Deus. Isso nos mostra exatamente quando nós andamos pela fé, a fé que nós vivemos, que nós praticamos, outras pessoas são alcançadas porque vão olhar para nós e vão ver em nós referencial de uma confiança em Deus, não naquilo que nós queremos, mas nas promessas dele. A fé nos leva a isso. A fé nos leva a confiar exatamente na promessa do Senhor. Ela nos chama amigo exatamente porque nos volta não só para Cristo, nos volta não só para as Escrituras, mas a fé nos mostra a aliança que Deus tem conosco e a misericórdia que Ele tem para com as nossas vidas. Portanto, nós temos que entender claramente que a fé não é a sua vontade, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivamos pela fé. Essa é a vontade de Deus. E vivermos pela fé não é um salto no escuro, não é cheque em branco, não é desinformados da realidade, mas é uma profunda garantia de que Deus cuidará de nós, baseado na sua promessa sobre as nossas vidas. É isso que nós devemos estar dispostos a confiar nessa promessa dele, a vivermos pela fé. É nós confiarmos que ele cuida de nós, mesmo em tempos de crise política, crise social, mesmo diante da crise que nós estamos passando na saúde. Mas se nós confiamos na promessa de Deus, podemos ter toda certeza que Ele cuidará de nós. Eu posso orar para que Deus guarde os meus filhos, não há nenhum problema. Eu posso orar para que Deus abençoe a nossa nação, e isso eu tenho que fazer. E eu posso esperar que Ele faça. O Senhor promete, Ele cumpre. A maior promessa que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida,
que Ele não nos deixa sozinhos. O Senhor Jesus nos deixou claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nós temos, de entendermos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Quando nós vivemos pela fé, quando nós confiamos nele dia após dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame sua misericórdia sobre nós. Nós vamos orar. Vamos estar clamando ao Senhor. Feche seus olhos aí mesmo. Nós vamos orar. Eleve seu coração ao Senhor. Confie nesse Deus. Ore crendo na promessa dele para a sua vida, para a sua família. Santo Deus, Pai de misericórdia, nós queremos neste momento, Pai querido, pedir pela nossa nação, pedir pelo povo, ó Deus, que tem sofrido com tantas dores, tantas enfermidades que têm assolado a nossa nação, quantas pessoas que precisam da Tua misericórdia. E nós cremos que o Senhor pode, com Tua misericórdia, com Tua graça, com Tua vontade, manifestar a cura, ó Deus. Queremos também pedir, ó Deus, para aqueles que estão enfermos, acamados. Tem misericórdia, ó Deus. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão na frente, trabalhando, os médicos, enfermeiros, todos, ó Pai, que estão envolvidos, auxiliares gerais, maqueiros, para aqueles que precisam também da Tua misericórdia. Que eles não só estão vulneráveis ou à frente do coronavírus, mas tantas outras enfermidades, tantos outros vírus, tantas bactérias. E nós pedimos por eles também, Pai querido. Senhor, nós pedimos pela nossa nação, Senhor, pelo nosso Brasil que precisa, Pai querido, da Tua misericórdia. Tantas brigas políticas e esquecem do povo. Esquecem que existe um povo que precisa ser conduzido politicamente. Olha para os nossos governantes, para as nossas autoridades, para que tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Abençoe, Pai, o nosso Brasil. Precisamos que o nosso Brasil vá bem, em todos os sentidos, porque o Brasil indo bem, todas as pessoas também caminharão bem debaixo da Tua graça, Senhor. Pai querido, abençoe, Pai, as nossas famílias. Livra os nossos filhos, Pai querido. Livra-nos, Pai querido. Dá-nos a Tua companhia todos os dias, a Tua presença, o Teu livramento, Pai querido. Como o Senhor nos promete, estar conosco todos os dias e cuidando de nós, Pai amado. Abençoe-nos, Pai querido. Derrame da Tua graça sobre cada lar, cada família, ó Deus, do nosso país. Cada família, ó Deus, que está ouvindo, compartilhando também essa mensagem. Que a bênção do Senhor esteja sobre suas vidas, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Que Deus dê a Tua graça sobre cada um de nós, para a glória e exaltação do nome dEle. Amém. Meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, cuidando do seu lar, de cada um de vocês. Bom, nossa amiga Rose, que Deus abençoe Rose, você, Xavier, sua família, cuidando e manifestando a misericórdia dele sobre o seu lar, tá bom? Lhe guardando aí no seu trabalho sempre. Nossa irmã Carla também, que Deus abençoe Carla, sua vida. Nosso irmão Lucas, que Deus abençoe Lucas, sua vida grandemente, cuidando de você e da sua família. Nossa irmã Laucides, que Deus abençoe Laucides, sua vida, a sua família. Nosso irmão Washington, um abraço para ele, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nossa irmã Valdelice, que Deus abençoe. Sandra Matos, também que Deus abençoe, Sandra. Um abração aí nos filhos, que Deus esteja cuidando aí de vocês cada dia mais.
Guilherme, que Deus abençoe, Guilherme, a sua vida, cuidando do seu lar, tá bom? Que possa crescer debaixo da graça do Senhor cada dia mais. Nossa irmã Nayara, que Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Carol, Deus abençoe, Carol, sua família, Felipe, seus filhos, tá bom? Que Deus esteja cuidando de vocês. Alda, que Deus abençoe. Nosso irmão Ivan, irmã Ivonete, que Deus esteja abençoando a vida de vocês grandemente. Gilmara, que Deus abençoe, Gilmara, a sua vida, guardando Gilmara que trabalha na saúde, abençoando a sua vida também, Gilmara, da sua família, da sua filha Poli, nossa irmã Deni, que Deus abençoe a Deni, Poliana, Lau, mande um abraço aí para eles, Nislane, que Deus abençoe a sua vida também, Nislane, Deus possa estar derramando a graça do Senhor sobre a sua vida, nossa irmã Ana Paula, nossa irmã Suzete, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Lane e Diego, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quem? Cecília. Cecília, que Deus abençoe. Que está ali, Thalita, que Deus abençoe. Nosso irmão Wesley, Deus abençoe Wesley também, grandemente a sua vida, a sua família. Né? Thalita, Deus abençoe a sua vida de Luiz, tá bom? Nosso irmão Eduardo, que Deus abençoe. Nossa irmã Nalva também, que Deus abençoe a irmã Nalva, grandemente a sua vida, sua família. Não, Diego, Lane, que Deus abençoe, já falamos aí, tem mais gente aí. Quando vocês entrarem, a gente vai dar lá fala aí conosco, que a gente vai lá e dá os cumprimentos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E como nós dizemos sempre que nós estamos encerrando, seja sobre nós, Senhor, as tuas misericórdias, como de ti esperamos todos os dias. Que a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar e a sua família durante a semana. Deus nos abençoe e nos dê uma semana guardados e protegidos pela sua misericórdia. Um abraço a todos aí, que Deus nos abençoe, queridos. Nossa irmã Eva Matos também, Deus abençoe, Eva. Tá vendo? A gente vai baixando, vai vendo mais o povo. Então, Deus cuide do seu lar, da família de vocês. Quem? Cissa. Que Deus abençoe também a sua vida, Cissa. Que eles devem ter ali um pessoal também vendo, a gente vai cumprimentando aqui os queridos, tá bom? Que Deus cuide de vocês, protegendo e vos dando uma semana abençoada.